Olá, boa tarde, tá no ar o Globo Esporte mais aguardado da semana, ou de sexta-feira, seja muito bem-vindo. Hoje a gente analisa o Flamengo, porque o time do Domi não tá jogando tão bem como o do Jorge Jesus, né? Dúvida pertinente. Vamos falar também de futebol feminino, trazer os detalhes aí da parceria entre 3B e Iranduba. Antes tem o Vasco. Vasco que joga amanhã contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco tá bem, é vice-líder, para alegria de um zagueiro, dono de uma longa história no clube. É lugar de transformação. Aqui, sonho é uma disciplina e sobra espaço para imaginar. Ainda que seja cedo demais, perguntas começam a surgir. Ricardo Graça tinha a resposta aos 10 anos, numa redação. Aí eu falei que meu sonho era ser jogador de futebol, que era meu sonho de criancinha, porque eu gostava muito de jogar. Meu pai não me apoiava e, na verdade, não era verdade, né? O Ricardo não gostava de escrever. E aí eu falei para ele, Ricardo, então por que você não escreve sobre o futebol? E aí ele fala do pai. Passou para o papel o que sentia. Chamaram eles no colégio, aí mostraram a redação para eles, aí meu pai começou a chorar. Estava demonstrando uma tristeza e uma decepção comigo, né? Por eu não ter acreditado no que ele queria. E aí foi duro, né? Aí chorei pra caramba. Então ele sabia que a partir do momento que eu começasse a seguir essa carreira de jogador, a minha vida social ia acabar. E ele fala que ia virar um jogador de futebol e que o pai ia ver que ele tá certo. E ali eu fiz uma promessa para ele que eu nunca mais ia deixar de... Desculpa aí. Eu nunca mais ia deixar de assistir nenhum jogo dele. Desde então é assim. Treinos, jogos, campeonatos, no Brasil e no exterior. Sorte do Ricardo Graça, sorte do Vasco. Lá se vão 11 anos desde a chegada à base do clube. O zagueiro vive boa fase, a parceria com Leandro Castan funciona e o contrato foi renovado até dezembro de 2023. Tem ainda a chance de jogar as Olimpíadas de Tóquio no ano que vem. Ou seja, tem dado tudo certo. Depois de 13 anos, os pais e o filho trocam de lugar. Caneta e papel para Dona Marcele e seu Duda criarem as suas redações sobre o Ricardo. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. Porque as linhas estão cheias de declarações de amor, orgulho e reconhecimento. Meu filho, que você continue com esse coração enorme fora de campo e com um coração de leão dentro dele. Acreditou no seu sonho e fez a sua família também acreditar. Como eu te prometi, quando tinha 10 anos, sempre estaremos ao seu lado em todos os jogos. Te amo muito e tenho muito orgulho de você. Voa, meu menino. Já no Fluminense, um certo jogador chegou meio envergonhado e tal, mas o cara tá se soltando. O jogador que chegou ao Fluminense todo tímido no início do ano. Agora tá assim no vestiário. Ele tá com confiança, tá muito bem. Só que esse Michel confiante tem por trás uma história de vida difícil. Faltou comida em casa. Faltou comida em casa. Eu ia para a escola, voltava e não tinha leite. Não tinha pão, não tinha nada. Eu, com 13, 14 anos, ia para o colégio só com um café. Voltava e não tinha almoço. Não tinha almoço? Michel é da pequena Colônia de Sacramento, a 180 quilômetros de Montevidéu, capital do Uruguai. É de uma família de 7 irmãos. Aos 12 anos, viu a mãe Mirta sair de casa. E na adolescência, ainda perdeu a casa onde ele morava com a família. Onde chegaram pessoas dizendo que eram donas daquela casa, daquele terreno. Levaram uma máquina e demoliram tudo. E ver essa máquina ali, demolindo tudo, tirando meu sonho, eu ali já não tinha mais onde morar, não tinha mais casa, já não sabia mais o que fazer. Já não sabia o que mais fazer. A saída veio com o apoio dos irmãos e pelo futebol. Meu pai falava, você hoje não vai treinar.
Meu pai falava, hoje você não vai treinar. E eu falava, vou sim, vou tomar café e vou. Acho que isso foi o que me fez chegar aqui hoje e ser uma pessoa que tem gratidão com as pessoas que estiveram comigo nos momentos difíceis. A esposa, Margarita, foi uma dessas pessoas. E com ela, Michel já construiu uma família. No Fluminense, ele também está construindo um lar. Amanhã, o Fluminense enfrenta o Vasco no Maracanã. Michel Araújo vai ser titular de novo. E se o DJ do estádio tocar um ritmo bem latino, a gente já sabe quem pode se soltar ainda mais. Os vascaínos estão empolgados no Brasileirão e o Cartola também está harmonizado, hein? O técnico tem a melhor média nas 5 primeiras rodadas. Ricardo Graça, Leandro Castan e Felipe Bastos também estão entre os melhores. Será que eles mitam contra o Fluminense amanhã? Do lado tricolor, Nenê tem média de 6,9 pontos. Isso porque os 3 gols de terça-feira foram pela Copa do Brasil. Aí não contam, né? Esse clássico promete amanhã, hein? No Maraca e no Cartola. Pois é, e falando em Copa do Brasil, saíram os 2 últimos classificados para a quarta fase. O Atlético Goianiense perdeu para o São José, mas passou. Marcelo fez o gol do jogo, ficou assim, 1-0 São José, mas o Atlético Goianiense tinha vencido o primeiro jogo por 2-0. Já o Brusque bateu o Brasil de Pelotas. Por sinal, foi o Brasil que tirou o Manaus, né? Marco Antônio fez 1-0 Brusque. O time catarinense já tinha vencido o primeiro jogo também por 1-0. Classificação confirmada. O sonho de todo torcedor: ter o Messi no seu time. E esses argentinos aí sonham juntos. A carreata de torcedores do Newell's Old Boys apela pro coração. Messi é torcedor do Newell's Old Boys de Rosário. Foi lá que o menino Lionel começou a jogar. Futebol é sonho e paixão. E a paixão cegou a razão em Barcelona. O estádio Camp Nou foi invadido nos protestos contra a diretoria pela saída do maior da história do clube, que só jogou profissionalmente pelo Barça. Messi notificou o Barcelona que quer sair, dando fim a um casamento de 20 anos. Os dirigentes tentam convencer o tetracampeão da Champions a ficar. A principal especulação nos jornais da Europa vê o futuro repetir o passado. Messi ao lado de Guardiola, agora no Manchester City. Mas para os torcedores do Newell's Old Boys, sonhar não custa nada. Tá difícil o Messi voltar para a Argentina agora, né? Depois de 8 anos no Paris Saint-Germain, o Thiago Silva agora vai jogar no Chelsea. Ele assinou o contrato por uma temporada. Thiago Silva vai completar 36 anos no próximo mês e disse que está chegando na Inglaterra para brigar por títulos. Intervalo bem rápido aqui no Globo Esporte, mas olha, ainda hoje a gente fala de Flamengo e já na volta, você já imaginou as jogadoras do 3B jogando pelo Iranduba, rival? Olha, isso vai rolar. Te explico já essa história. Globo Esporte de volta. O assunto agora é futebol feminino. No próximo domingo, o Iranduba volta a disputar a Série A1 do Brasileirão, mas com uma diferença. O Hulk, que já há algum tempo atravessa dificuldades financeiras, vai utilizar jogadoras de um clube rival, o 3B. Na entrada da rua, a novidade para todo mundo ver: a união pelo futebol feminino amazonense. Uma parceria selada com um carinhoso beijinho. Mas nem sempre foi assim. Iranduba e 3B ao longo dos últimos anos se transformaram em grandes rivais. Como não lembrar da famosa história do abacaxi, oriunda de discussões entre os dirigentes dos dois clubes, que até virou o símbolo da rivalidade.
Só que as diferenças foram colocadas de lado. E tudo por um bem maior. O Iranduba, desde 2019, vem sofrendo com um calote do patrocinador Master, uma situação que se agravou com a chegada da pandemia em 2020. Na volta do futebol, o Hulk da Amazônia tinha apenas 4 jogadoras para voltar a disputar a Série A1 do Brasileirão Feminino e uma dívida sem precedentes. O então octacampeão amazonense se viu em um beco sem saída. E a ajuda veio de onde menos se esperava, do rival. Lauro me ligou, na hora eu pensei negativo, resolvi ir lá e fui levando e aceitei a proposta. De umas 2 semanas para cá, eu falava pro Lauro, ninguém está torcendo mais do que eu. E nessa torcida, o Iranduba achou aquela famosa luz no fim do túnel. O Iranduba não tinha outra expectativa, não tinha outra esperança. A dívida do Iranduba é muito grande, que nem eu falei para vocês. Então, até para pegar atletas do futebol amador aqui estava difícil, porque nós não tínhamos local e nem condições de levar para treino. Então, foi a salvação do Iranduba. A parceria entre Iranduba e 3B vai contar com 19 atletas no elenco, todas do 3B. Já na comissão técnica, uma mistura. João Carlos Cavalo, que era treinador do Iranduba, assume o comando da equipe na parceria. Já Paulo Galvão, atual técnico do 3B, será o auxiliar. Meio confuso, né? Mas é uma mistura que promete. Eu espero que nós possamos contribuir, né, ambas as partes, para que tanto eu como ele cresçamos, em conhecimento, em experiência. O 3B está disputando a Série A2 do Brasileirão, que só volta em outubro. Já o Iranduba, a Série A1, que retorna essa semana. Campeonatos com realidades bem diferentes. Mas Paulo Galvão enxerga essa parceria como uma grande oportunidade. A expectativa para jogar era muito grande, o nosso campeonato era o início mais longo, então com essa parceria já vem a possibilidade da gente estar atuando e ver o nível das meninas, e com a chegada do João, a gente assim qualifica ainda mais a nossa comissão técnica, né? Uma experiência muito boa para mim, para dar uma sequência no trabalho. Uma improvável união que só reforça a máxima de que nunca será só futebol. Veremos as feras da Amazônia vestindo o manto do Hulk. Uma aula de que o futebol pode sim ser diferente. Futebol é isso, eu costumo dizer que um Flamengo não vive sem um Vasco, o Internacional sem o Grêmio, o Corinthians sem o Palmeiras. E sinceramente eu não me vejo viver sem o Iranduba aqui. Na hora de brigar, briga, na hora da rivalidade, agora o extracampos. Se a gente puder se unir, a gente faz o futebol feminino crescer cada vez mais. Que bacana, né? Essa união inesperada, mas bem legal. No futebol masculino, teve amistoso ontem no Estádio da Colina. O Nacional venceu o FAST 2-1. Os dois times estão em preparação, né? São os representantes do Amazonas na Série D do Campeonato Brasileiro. Mais informações lá no ge.globo/am. Nesse domingo tem o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, ao vivo na Rede Amazônica, 9 da manhã. Prova no circuito de Spa-Francorchamps, super tradicional. Nos treinos livres de hoje, a chuva atrapalhou o domínio do líder Lewis Hamilton. O holandês Max Verstappen, da RBR, foi o mais rápido, ele que é o vice-líder do campeonato. Daniel Ricciardo, da Renault, ficou em segundo, fez o segundo melhor tempo, e o Hamilton, da Mercedes, em terceiro. Intervalo ligeiro aqui no Globo Esporte. Na volta, uma reflexão. Por que o Flamengo começou tão mal o Campeonato Brasileiro, hein? É já, já. Globo Esporte de volta e olha só, domingo tem Santos e Flamengo aqui na tela da Rede Amazônica. Flamengo tentando subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, está em 15º colocado, tem apenas uma vitória em 5 jogos. E lógico que nesse momento o torcedor rubro-negro está se perguntando, né? O que tem de errado nesse Flamengo do Dome? Cláudio tem 47 anos. 25 de Maracanã e todos os dias
divide com um amigo as vendas ali do lado de fora do estádio. Quando a bandeira não está enrolada no corpo, está lá em cima, tipo marcando o território. Aqui é o ninho do Urubu, aqui é o ninho do Flamengo. Não tem sido. As primeiras rodadas do Brasileirão têm deixado o Cláudio e os demais torcedores desconfiados. Não se trata apenas de uma comparação direta com o que aconteceu em 2019. A campanha desse ano, por si só, está longe de empolgar. O alvo da corneta, claro, é o recém-chegado Domenech Torrent. E esse treinador aí do Flamengo, ele tá perdido. Na história, o clube teve 105 treinadores e apenas 6 conquistaram o título brasileiro. Conversamos com 2 deles. Paulo César Carpegiani e Andrade viveram o melhor e o pior dirigindo os rubro-negros e sabem o que o novo técnico está sentindo. Eu acho que estão colocando na conta dele um problema que já vinha acontecendo com o Jorge Jesus, que a equipe venceu o Campeonato Carioca, mas foi muito aquém daquela equipe de 2019. A paralisação da temporada, a troca no comando, tudo isso está na contabilidade, assim como algumas ações do Domenech. Na primeira entrevista, ele foi categórico. Vamos mudar pouco a pouco, porque temos que respeitar o trabalho do Jesus e dos jogadores. Foi um projeto ganhador. Em 15 dias, o Domi improvisou o Rodrigo Caio na lateral, barrou o Gerson, barrou a Arrascaeta, escalou o Gabigol na ponta e pôs o Bruno Henrique de centroavante. Teve um início, uma derrota, foi para um outro jogo fora de casa, modificou radicalmente a equipe. Radicalmente. E isso, com a derrota, ele gerou uma certa insegurança da equipe. Mais alguns números dele e do início do Jorge Jesus até que são parecidos. Média da posse de bola, média dos passes certos e até mesmo a média de finalizações. A questão está no desempenho de quem deveria fazer os gols. Bruno Henrique tem desperdiçado chances claras. E Gabigol marcou apenas de pênalti. Por isso, Domenech ainda não teve o gostinho de comemorar uma vitória no Rio de Janeiro, jogando em casa. Foram só 3 partidas, 2 empates e 1 derrota. Mas é bom lembrar que para os rubro-negros, o Maracanã vazio, sem público, jamais será o mesmo Maracanã. Essa torcida do Flamengo faz a diferença, a torcida empurra. Eu joguei no Flamengo durante muitos anos com 170 mil pessoas, eu sei como é que a influência que tem o torcedor do Flamengo. Maracanã sem a nação rubro-negra não é Maracanã. O aproveitamento dos times campeões brasileiros no Maracanã sempre esteve beirando os 70% ou mais. Em 2019, chegou à incrível marca de 95,6%. Nessa largada, o aproveitamento é de apenas 22,2%. Os resultados, mesmo não se dando em casa, no Maracanã, ele também é uma consequência do não bom futebol que o Flamengo está apresentando. A verdade é que dentro e fora de campo, o Fla, a espanhola, ainda está bem longe do que foi o Fla, a moda portuguesa. E já era o Globo Esporte de hoje. Um grande abraço, beijão mais forte, né? Afinal de contas, hoje é sexta-feira.